Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ou bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Lari. Se você tá chegando aqui por agora, considere se inscrever. Já deixa o like da confiança, sabe? E assiste até o final. Depois eu vou deixar um emoji pra vocês deixarem ou uma palavrinha pra vocês comentarem pra eu saber que vocês assistiram até o final. Mas vamos lá. Hoje, como vocês viram pelo título, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com a Audible. Tá indo para 6 meses que eu assinei a Audible. Por eu ser membro Prime, eu ganhei 3 meses gratuitos, o que foi muito feliz. E quando eu fui cancelar a assinatura, eles me ofereceram por R$1,99 por mais 3 meses. E eu, como a doida das promoções da Amazon, fechei. E eles têm me feito companhia desde então. Faz já aí quase 6 meses, né, que eu tô utilizando o recurso da Audible. E eu tenho gostado muito. Eu sempre gostei de ouvir audiobooks, mas antes eu ouvia no Spotify. Acho que eu comentei num vídeo que eu falei sobre forma de leitura, né? Que eu fazia isso, eu acompanhava audiobooks pelo Spotify. Tem bastante audiobook em inglês por lá. E como eu tenho facilidade com a língua, eu acabava usando bastante. Mas também tem alguns audiobooks em português. Depois eu usei um tempo o Esquilo, né? Como para ouvir audiobooks, porque tinha alguns mini livros da Camila Pellegrini, que eu amo muito lá, e eles tinham narrado também, então eu usei por um tempo essa opção também na Esquilo, e agora na Audible. Então, eu tenho usado muito a Audible. Ela, pra mim, é um ótimo recurso. Eu trabalho na parte da tarde na horta, então eu posso ficar ouvindo algo. Eu não consigo ficar assistindo, porque, né, eu fico andando muito e tal, mas eu posso ouvir. Então, dias que eu não tô ouvindo podcast, porque é outra coisa que eu gosto muito de acompanhar, eu fico ouvindo meus livros. Eu já ouvi muitos livros na Audible desde que eu comecei a assinatura. Eu acho que uns 30 livros pra mais. Porque da última vez que eu contei foram 26 e já passou um mês e um pouquinho aí. Então, certeza que eu já atingi a marca dos 30 livros. E foram 30 livros, assim, maravilhosos. Alguns eu já tinha lido e aí eu optei por reouvir para eu lembrar da história. O que pra mim também é muito bom por conta disso. Não é sempre que eu consigo fazer uma releitura, mas ouvir eu consigo. Então, e eu absorvo da mesma forma, viu, gente? Eu entendo que o audiolivro ele não funciona pra todo mundo. Não são todas as pessoas que têm a capacidade só de ouvir a história e armazenar ela, mas pra mim funciona super bem. É como se eu estivesse lendo, é como se eu estivesse assistindo um filme. Eu sou esse tipo de leitora, eu consigo visualizar muito bem o que tá acontecendo. Então, pra mim, o áudio, ele me prende muito, muito, muito mesmo. Às vezes eu sinto que parece que me prende mais o áudio do que quando eu tô lendo, dependendo do livro. O que eu acho muito interessante e eu gosto muito disso, eu gosto muito de poder estar fazendo uma outra atividade e mesmo assim estar consumindo o livro. Porque a leitura, ela é um hobby tanto solitário quanto que demanda, né, um tempo e uma dedicação. A gente tem que parar, abrir um livro. Você não consegue ler caminhando, por exemplo. Você não consegue ler enquanto lava a louça e tal. E o audiobook possibilita isso, além de, claro, auxiliar extremamente pessoas que têm TDAH, porque ele ajuda a prender mais atenção, pessoas com deficiência visual, que elas vão conseguir absorver a história sem precisar do braille, né? A gente sabe que, infelizmente, a acessibilidade ela não é tão grande quanto deveria ser. E elas vão conseguir absorver essas histórias, vão conseguir ter contato com essas histórias. Além de que pra gente que trabalha o tempo todo, mas que pode estar ali com um fone e tal, às vezes eu vou fazer crochê e aí, se eu não quero ver um filme que não vou conseguir ter a atenção completa, né? Eu coloco um livro pra eu ouvir também. Então, é assim, é algo que tem me acompanhado muito no meu dia a dia, principalmente no horário que eu tô trabalhando na horta, porque quando eu tô trabalhando na loja, como eu consigo ficar mais sentadinha, eu costumo colocar vídeo do YouTube pra eu assistir. Eu vou fazendo uma... Eu tenho uma playlist que chama Fila, que eu vou colocando todos os vídeos que eu quero assistir, aí eu vou assistindo eles enquanto eu trabalho na loja. Mas na horta eu vou ouvindo livro ou podcast. Mas então, a minha experiência na Audible tem sido maravilhosa. Em breve vai acabar essa minha assinatura promocional e eu já tô meio que em depressão, porque eu nem sei quanto que é o preço cheio da Audible. Eu vou tentar
cancelar e ficar um tempo voltada novamente para os podcasts. E quem sabe aparece mais uma promoção, né, que eu consigo fechar ele por um preço baratinho. Se não, futuramente eu vou assinar o preço cheio, porque é algo que tem me feito companhia, sabe? E é uma forma de consumir livros que muitas pessoas viram o rosto, né, franzem o nariz e tal, mas que eu considero muito boa. E eu espero que mais pessoas deem uma chance para essa forma de consumir livros, porque a vida ela é corrida, a gente entende isso. Cada dia mais parece que o tempo ele some na nossa frente e a gente fica ali perdido no meio do que tá acontecendo. Então eu queria trazer esse bate-papo sobre o que eu tenho achado da experiência com a Audible. Eu já vi muitas pessoas falando que, por exemplo, não só consegue ouvir audiolivro enquanto tá no carro, ou enquanto tá dirigindo, ou se tá viajando, ou leitura acompanhada, né? Ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Isso eu acho também super bacana. Eu tô falando da minha experiência. Eu nunca fiz assim, ouvindo e acompanhando, lendo também. Eu já fui ouvindo e aí de noite eu leio também um pouco no Kindle, por exemplo. Fazer essa alternância. Isso eu já fiz. Mas de ao mesmo tempo tá ouvindo e tá lendo eu nunca fiz. Se você faz isso, por favor, comenta aqui que eu quero saber como que é essa experiência, porque parece ser bastante imersivo também. Eu acho que pra quem tem dificuldade de prender a atenção é uma ótima pedida. Não é o meu caso. Eu consigo ler em qualquer lugar, eu completamente foco no que eu tô lendo. Pode ter 1 milhão de pessoas falando ao meu redor, eu tô completamente presa ali. Eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Como eu disse, eu estou apenas compartilhando a minha experiência. Eu só posso falar sobre a minha experiência. Mas tem sido muito maravilhoso poder consumir a Audible, consumir essa quantidade maravilhosa de audiobook. Tem muito audiobook em português, eu gostaria que tivesse mais livros nacionais. Eu acho que eu encontrei... Nossa, acho que desses 30 que eu ouvi, 5 não foram nacionais. Porque tem poucos livros nacionais narrados lá, o que é muito triste. Mas tem alguns muito bons, que eu recomendo muito. Se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo falando de todos os livros que eu ouvi na Audible e quais que tem as melhores narrações e tal, na minha opinião, sempre bom reforçar isso, gente, sempre na minha opinião. Tem muito audiobook em inglês, se você tá querendo aprender a língua ou se você quer ouvir em inglês e ler em português, pode ser uma ótima pedida. Carol faz muito isso, pra ela super funciona, eu não sei se eu conseguiria. Eu ouço muito audiobook em inglês, mas como eu disse no começo, falando do Spotify, eu tenho facilidade com a língua, eu consigo ouvir e entender. Pra mim é como se estivesse falando em português normalmente. Eu consumo muito conteúdo em inglês, eu consumo muita coisa em inglês, então é basicamente uma parte do meu dia a dia. Então pra mim não tem tanta essa diferença. Mas até o momento, a minha experiência com a Audible, ela é completamente positiva, assim. Não é um vídeo patrocinado, nossa, quem me dera. Dona Amazon, tô aqui, viu? Dona Audible, te uso muito. Vamos lá fazer uma amizade sincera. É só porque eu queria mesmo compartilhar essa forma de consumir livros que tem me feito apaixonar cada vez mais por histórias narradas. E vamos lembrar, né, gente, que as histórias surgiram sendo contadas de pessoa para pessoa. Nada mais é do que um audiolivro. É uma narração de uma história e que pra mim funciona muito bem. Eu espero que você dê a chance de conhecer também, se ainda não conhece, e que funcione pra você também. Eu acredito que vocês podem se encantar. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu agradeço quem me ouviu até aqui. Se você me ouviu até aqui, comenta, vou ouvir, pra eu saber que você chegou até aqui. Conversa comigo nos comentários, eu gosto muito da gente conversar. Se você tem uma indicação de um livro maravilhoso que você ouviu pela Audible, com uma narração incrível, uma ambientação maravilhosa, comenta aqui também que eu vou adorar saber. Eu tô aproveitando, assim, ao máximo esse último mês que eu tenho, eu quero ouvir muita coisa ainda. Por isso que eu falei que provavelmente eu vou continuar minha assinatura, minha lista lá de coisa pra ouvir tá enorme. Então, deixa a sua recomendação pra mim. E é isso, um beijo grande, até a próxima. Tchau!